um tempinho atrás, você tinha postado no Instagram uma sequência de stories falando sobre genialidade ou loucura, algo assim. E aí você tava comentando, né, que bem possível que as próximas pessoas que podem mudar o mundo vão ser, sei lá, um esquizofrênico, um autista ou algo assim. Pensa assim, ó. Qual que é a diferença entre um cara muito gênio, um cara gênio e um louco? Tipo assim, um louco no sentido de um psicótico, um cara que meio que descola da realidade, assim. A psicose é isso. A psicose é uma ruptura com a realidade. Então você tá aqui, você tá enxergando pessoas, ou você escuta vozes, você descola na realidade. A gente tem que tentar entender isso como se fosse um espectro. Se você pegar, digamos assim, pessoas que tiveram ideias fora da caixa, provavelmente pensavam fora da caixa. Então, tipo assim, eles tinham um cérebro que permitia eles associarem algumas ideias de forma diferente do padrão. Vou dar um exemplo. Digamos que você é um cara, como a grande maioria das pessoas, que foi criado com aquela ideia de que você tem que fazer ensino fundamental, fazer ensino médio, fazer graduação, mestrado, doutorado e arrumar uma vaga no mercado de trabalho. Cara, você tá formatado. O seu timing, a sua percepção de tempo pra frente, ela tá formatada. Tipo assim, você já sabe mais ou menos um caminho que você vai seguir. Eventualmente você pode até ter tido alguma ideia aqui e ali, só que você deixou ela de lado meio que quase automaticamente. Por quê? Porque, isso que não faz sentido, eu tenho que fazer doutorado. E às vezes era uma ideia que se você tivesse trabalhado em cima dela, podia culminar num processo sensacional. Não é à toa, Lutz, que você vê os malucos aí que fazem os bagulhos, tipo Steve Jobs, o Elon Musk, os caras são... O comportamento deles é totalmente meio que disfuncional, sabe? O Steve Jobs era um babaca com a galera, assim. Eu li a biografia dele, o cara era um cuzão. Ele chegava, Lutz, o cara tá trabalhando melhor que você ali. Aí ele chegava pro cara, o Lutz tá trabalhando melhor que você. E gerava uma hiperprodutividade dentro da empresa tóxica. Sabe? O Elon Musk revelou recentemente que é um Asperger, né? Ele é autista. O cara é autista. E ele é provavelmente hoje a pessoa mais importante do planeta. Por quê? Porque se ele fala que a Tesla vai comprar o Dogecoin, o bagulho explode. Pensa, um tweet dele derruba o mercado. Você tem noção do poder do maluco desse? Um tweet dele faz você ficar milionário, bilionário, se você quiser. Se ele fala assim, Lutz, você manda um WhatsApp ali, Lutz, eu vou tweetar que a gente vai comprar Bitcoin. Compra o Bitcoin agora aí, que vai voar. Aí você compra o Bitcoin, ele tweeta, o Bitcoin sobe e você ficou milionário. O cara tem muito poder. E ele é autista. Se você pegar muita gente na história da arte, Van Gogh, impressionistas, eles tinham esquizofrenia. Eles conseguiam, até tem mapeamento, eu postei lá no Instagram, tem mapeamento do cara desenhando um gato, por exemplo, nos estágios de evolução da esquizofrenia, ele desenhava o gato, no final ele desenhou uma coisa que quase era impossível identificar um gato. Então, digamos assim, a pessoa consegue fazer um padrão de conexão neuronal e de pensamentos no cérebro dela que uma pessoa, digamos, comum não consegue. Cara, isso pode cortar para os dois lados. Pode levar a pessoa a cometer suicídio. A gente não está endeusando aqui os transtornos, tá? Longe disso. Mas a gente está falando que dependendo de determinada atividade cerebral de uma pessoa, ela pode vir a ter uma puta ideia que ninguém teve. Por exemplo, o cara que previu a crise financeira dos Estados Unidos em 2008, tem até um filme chamado A Grande Aposta. O cara falou muito bem desse filme. Puta filme, cara. Porra, puta filme. Puta filme. O cara que conta a história de um maluco que o cara antecipou uma crise hipotecária lá nos Estados Unidos em 2008, que até afetou o Brasil aqui. Na época ainda o Lula falou que ia ser só uma marolinha. Ficou famosa essa frase. O cara antecipou que ia dar problema por meio de um monte de cálculo. E o filme, não sei se ele era assim na vida real, mas o filme mostra ele era bem... Parecia que tinha um déficit de atenção, acho que tinha TDAH, porque ele ficava meio que hiperfocado nos bagulho dele, assim, não prestava muita atenção na galera, ia desarrumado pro trabalho, tá ligado? É o Steve Jobs. Steve Jobs ia de pé no chão, fedia, não tomava banho, tá ligado? Cara, tem outro tipo de cabeça, ele tá em outro lugar. O Elon Musk vendeu o PayPal, pegou toda a grana e investiu na época em duas coisas que não tem nada a ver. É carro elétrico e ir pro espaço. Pô, Pois é.
Parece Nada que eles a não ver, se velho. importam com algumas coisas. Não, Então, cara. até o ato do Steve Jobs ir lá e tentar fazer os funcionários ficarem um contra o outro. Eles não estão nem é uma aí, cara. É uma coisa que a maioria das pessoas não gostaria de fazer isso. Exato. Ou sei lá, o cara decidiu fazer um celular com um botão na época, que foi o iPhone que ele lançou. Ele falou que era um celular com um botão só. Cara, a galera falou, impossível, velho, tá louco? Entendeu? Então, esse padrão de conectividade no cérebro da galera, dessas pessoas que têm ou transtorno ou traços de transtorno, pode levar a pessoa a desenvolver uma crise ferrada e achar que as pessoas estão perseguindo ela e a pessoa cometer suicídio, ou pode levar a pessoa a ter uma ideia que ninguém teve, que foi o que aconteceu provavelmente com a crise hipotecária de 2008. O cara teve uma ideia, ganhou milhões, ele fazia uns negócios que a galera ria da cara dele. Você vai comprar isso aqui? Que isso aqui não vale nada, então eu quero comprar. Então. Comprava, depois ele ganhou muito dinheiro. Hoje, sabe o que ele faz? Ele investe em água. Melhor. Tipo assim, como é que ele chegou nessa conclusão, cara? Sei lá, velho. Não sei como é que ele chegou nessa conclusão, mas deve ter algum sentido. Tá ligado? O Elon Musk, na época, hoje o Elon Musk faz chips pra botar no cérebro da galera pra fazer porco caminhar. Alguma coisa ele vai chegar, cara. Esses caras têm uma visão que a gente não consegue ter. Por quê? Porque provavelmente o cérebro deles funciona de um jeito não formatado. Insisto, Lutz, a gente não tá romantizando o transtorno psiquiátrico. Essa parada serve pros dois lados. Pro cara ter uma puta ideia ou pro cara ter uma baita ideia, só que pro lado ruim. Uma ideia, por exemplo, que ele é uma pessoa horrível. Ele chega a essa conclusão sem. E o cara ter uma puta empresa não garante que ele tem uma saúde mental boa. Não, né? Pelo contrário. Na maioria das vezes é o oposto. A puta empresa fica mal. Mas a ideia é assim, imagina. A gente tem um gene, a gente tem um grupo de gene específico, por exemplo, envolvido com a criatividade. Você tem ali um grupo de gene X que é envolvido com a criatividade. Digamos que você nasce com esse gene por alguma modificação genética, sei lá, pouco ativo. Ou seja, o gene está muito silenciado, então ele não vai produzir as proteínas, que não vai influenciar na formação do seu cérebro e nas áreas do seu cérebro envolvida com criatividade. Você vai ser um cara pouco criativo. Uhum. Naturalmente pouco criativo. Existe isso, gene de criatividade? Existe uma série de genes envolvidos com a criatividade. Esses genes da criatividade, eles modulam uma rede chamada de rede de modo padrão, que é uma rede envolvida com depressão e tal, também, mas é uma rede envolvida também com a criatividade. Então, digamos que você nasce com esses genes pouco expressos e você, digamos que tem uma pouca funcionalidade da sua rede criativa. Você vai ser um cara naturalmente menos criativo. Naturalmente. Digamos que você nasça com esses genes meio expressos, você vai ser um pouco criativo. Digamos que você nasça com esses genes muito expresso, você vai ser muito criativo. Digamos que você nasce agora com esses genes extraordinariamente expressos. Você pode ser um esquizofrênico. Porque você vai ser tão criativo que você vai associar ideias que não existem. Como ter uma pessoa aqui na sala. Total. Sacou? Então o gene é o mesmo. O que diferenciou foi a expressão dele. O quanto ativo ou o quanto não ativo. Digamos, existe um volume, o quão alto está esse volume? Se tiver muito alto, você pode desenvolver uma psicose. Tanto é, Lutz, que o fundamento neurobiológico, ou seja, o que acontece no cérebro de uma pessoa que está tendo alucinação, é um aumento de dopamina em excesso. A alucinação é um excesso de dopamina. Caraca. Que é um neurotransmissor envolvido com motivação e também envolvido com perspectiva de futuro. O que vai acontecer ali na frente depois no tempo. Então, digamos que se você tem muita dopamina no seu cérebro, você perde a capacidade de perceber o que vai acontecer. E nessa perda de capacidade de perceber o que vai acontecer, você pode alucinar. Você pode criar uma situação que não está existindo. Sacou? Tanto é que se você usa, por exemplo, drogas hiperdopaminérgicas como cocaína em excesso, você pode ter uma psicose induzida por droga. Então, se você tem pouca dopamina, você pode ser deprimido. Se você tem média dopamina, você pode ser uma pessoa motivada. Se você tem muita dopamina, você pode ser um esquizofrênico. A dopamina é a mesma, é um volume. Digamos, o volume está muito baixo, está no médio ou está no talo. É o mesmo sistema, só mudou o quão expresso ele está ou não. Isso é muito foda. E, cara, se você for ver o comportamento humano, a gente criou esses nomes, transtorno esquizofrênico, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, autismo e tal, TDAH.
bipolaridade. A gente que engavetou isso em características específicas e em diagnósticos específicos. O comportamento humano é um só. E você pode ter o comportamento humano é um espectro. Você pode estar no espectro muito deprimido, pouco criativo, pouco ansioso. Você pode estar no meio, você pode estar no extremo. Em algum lugar aqui, beirando a loucura, está o gênio. Um cara que consegue... Ele não alucina. Presta atenção aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aí. Tá foda. É um cara que não alucina, que tem um tio de chapéu aqui na sala. Ele não chegou nesse nível. Mas ele, às vezes, tem uma ideia de que vai criar um carro que voa. Tipo, é quase que uma alucinação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É quase uma alucinação. Tipo, o cara criou uma ideia que ninguém tinha. Tipo, o cara viu um carro, imaginou um carro voando, não chega a ser uma alucinação, mas ele conseguiu desformatar da cabeça dele. Uma pessoa que vê, por exemplo, eu imaginei um carro voando, e fala, não, isso é impossível, e volta a viver a vida dela. O cara que é um pouquinho mais fora da caixa, não necessariamente disfuncional, com um transtorno não tratado e tal, ele pode chegar a uma conclusão meio que beirando a loucura ali, mas um pouquinho antes, que se botar em prática pode ser uma sacada genial. Você sacou? Entendi. É muito próxima a barreira, cara. É como se ele... E se ele tiver talvez num ambiente correto, às vezes, sei lá, por exemplo, os pais são engenheiros. Então, às vezes, ele vai ter um conhecimento a mais do que um outro louco ali. Exato. E aí... E, por exemplo, o Steve Jobs, cara. O Steve Jobs, o Elon Musk, pega essa galera aí, cara, famosa. No início, os caras eram taxados de louco. Tipo, tá louco, cara. Você tá louco, vai fazer isso. Você vai fazer um celular com um botão só, que clica na tela. Hoje é normal. Mas se você botar aí no YouTube, lançamento do primeiro iPhone, acho que é em 2006, 2004. Quando ele faz assim, cara, tem um monte de jornalista lá, a galera, uau! Uau! Tipo, ninguém nunca imaginou que ia dar pra botar o dedo na tela. Já tinha as canetinhas só. Só as canetinhas. E ele imaginou isso, cara. Então, como é que ele fez esse salto em falar assim, vamos botar o dedo na tela? Isso, na época, poderia ser considerado uma loucura. Hoje é uma genialidade. Então a gente tem uma dificuldade de interpretar isso, tá ligado? Mas uma coisa que as pessoas podem achar hoje que é meio loucura, daqui a 10 anos pode ser uma sacada genial. E provavelmente vai vir de um cara desses, de um cara que tá acreditando na loucura dele. Então não é zoeira quando falam que, sabe? É real, cara. O cara, por alguma razão, consegue interpretar a realidade fora de uma caixinha que foi criada pela sociedade. Pega, por exemplo, sei lá, eu sou um cara que seguiu o que manda o protocolo. Eu fiz ensino médio, ensino fundamental, graduação, mestrado, tô terminando doutorado. Dificilmente eu vou ter uma ideia dessa fora da caixa. Porque me ensinaram a pensar dentro de uma caixa. Que é essa caixa da academia. Tem que pensar aqui dentro, cara. Não pode pensar aqui. Aí se eu vou lá e penso, vou fazer um aplicativo que vai ter um capacete e a pessoa vai emitir ondas e tal. Vou falar, esse cara é louco. Mas às vezes o cara faz e dá um puta negócio foda. Você até consegue imaginar, né? Então, por exemplo, você pode ser um cara não muito criativo, mas você consegue imaginar um carro voando, igual você tinha falado. Mas você não consegue imaginar como as possíveis... Que disciplinas você tem que misturar para fazer aquilo funcionar. E aí você pega um cara mais... E às vezes você não consegue também porque você não tá confiante naquilo, né? Não tá confiante que aquilo vai funcionar e você fica desmotivado. Mas já você pega um cara um pouco mais na beira da insanidade, o cara segue naquilo e eventualmente vira um negócio. Foi a Tesla, né? O cara fez carro elétrico. Verdade, mano. O cara mandou nego pra lua. Patrocina a NASA hoje, tá ligado? E na época nem chamava ele de louco. Existe esse cara, tá ligado? E na época chamava ele de louco. Tipo, esse cara é louco. Vendeu o PayPal, em vez de ir pra uma ilha deserta viver com os milhões que ele ganhou, o cara vai investir todo o dinheiro, morou num quarto. Porra, a história dele, cara, você lê a história dele, você vai ver que você é um merda. Tá ligado? Eu preciso ir atrás da história desses caras, assim. Legal, cara. O que eu conheço mais a fundo é do Steve Jobs. Steve Jobs era um cara maluco, velho. Ele era loucão, ele usava droga pra caralho. Usava LSD, foi pra Índia fazer um retiro budista. Aí ele fundou a Apple, aí 2, 3 anos depois de fundar a Apple, era uma empresa bilionária. Aí ele foi demitido da empresa dele, ele fez a Pixar. E aí virou uma empresa bilionária. Pois é. E aí ele voltou pra Apple pra salvar a Apple da falência e transformou na empresa mais valiosa do mundo. Pô, um cara desse não tem um negócio diferente, velho? Tem.
O que ele encostava virava ouro, velho. E ele era extremamente difícil de lidar. E provavelmente ele era gênio e funcional do jeito que ele era, porque ele era esse cara difícil de lidar. Tanto é que o cara era um cuzão. A namorada dele engravidou e tal, ele não tava nem aí. Falou, não, meu, não quero que isso atrapalhe meus planos. Sabe? Não tinha amigo, ninguém aguentava a arrogância dele. Extremamente arrogante. Fedia, não tomava banho. Sabe? Extremamente difícil o traquejo com ele. É bom ou ruim esse jeito dele? Cara, as pessoas que estavam perto dele provavelmente sofreram com isso. A humanidade não. Verdade. A humanidade agradece o cara, tanto é que a gente tá usando o telefone que ele fez. Verdade. Então, sei lá, velho. E às vezes, será mesmo que as pessoas não gostavam tanto assim? Porque às vezes o cara era difícil de lidar, mas sei lá, ele te dá um emprego que você ganha bem pra caralho. Eu não sei como é que a gente vai calcular se o cara foi pior ou melhor, assim. Não tem como saber. A questão é, esse traço dele, que provavelmente era um traço patológico, doentio, dele se importar só com ele, bem narcisista, provavelmente foi isso que fez ele ser quem ele foi. Saca? Então, o que eu falo pra galera quando eu posto esses stories? Ninguém tá romantizando o transtorno psiquiátrico. Eu sou psicólogo, eu atendo gente com transtorno psiquiátrico. Eu já atendi gente que fez um buraco no próprio braço com gilete pra buscar encontrar o osso dele. Sabe? Então ninguém tá romantizando o transtorno psiquiátrico. Eu só tô querendo dar uma visão que não falam na academia. Ninguém fala num curso de psicologia essas coisas. Ninguém fala numa pós-graduação essas coisas.